Meus irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vamos ler um trechinho do capítulo 4 e depois nós vamos para o capítulo 5, dos versos 1 até o 11. Tá? Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 4. Nós vamos ler do verso 38 e 39 do capítulo 4 e depois nós vamos ler no capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Deixe sua Bíblia aberta. O tema que eu desejo trabalhar com os irmãos nessa noite é Jesus, o autor da história. Jesus, aquele que age na vida dos seus. Se há um objetivo na vida de Cristo, está estampado em um dos versos muito conhecidos, que está também no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, que diz onde Cristo diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse verso também é repetido nos outros evangelhos sinóticos, com um pouquinho a diferença do texto, mas basicamente a missão de Cristo é buscar e salvar o que estava perdido. E isso é algo que ele colocou como prioridade na sua missão, é o objetivo maior da sua missão. O livro de Lucas tenta apresentar essa missão sendo exercida, sendo desenvolvida por Cristo ao longo de todos os capítulos, culminando na sua morte e ressurreição. E Lucas dá continuidade na missão que foi dada pelo próprio Cristo. A partir do momento em que ele é assunto aos céus, ele transfere essa missão para a sua igreja, de buscar e salvar o que está perdido. E o livro de Atos, que também é da autoria de Lucas, continua narrando a igreja agindo ao longo da história para buscar e salvar o que estava perdido. Acontece que muitas vezes nós não percebemos a mão de Deus agindo, nós não percebemos a mão de Deus desenvolvendo os caminhos ou preparando os caminhos para salvar e buscar o que está perdido. E muitas vezes nós nos desesperamos, ou nós nos assustamos, ou nós talvez nos entristecemos, porque achamos que Deus nos esqueceu, ou esqueceu os nossos entes queridos. De repente na sua casa tem um parente seu que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e há muitos anos você está trabalhando, anunciando o Evangelho, e não há nada que mude na perspectiva de conversão daquela pessoa, ou ainda um outro parente seu que enfrenta alguma dificuldade com algum tipo de vício, ou algum tipo de prisão humana, algum tipo de prisão psíquica, ou alguma prisão química, e você há anos está anunciando a mensagem que salvou você do seu pecado, que lhe resgatou das trevas, ele transferiu para a maravilhosa luz do Senhor, mas você não vê a mudança acontecer. E muitas vezes nós nos entristecemos com isso, nós nos desesperançamos com isso, e muitas vezes nós ficamos achando que Deus nos esqueceu. Eu quero analisar esses dois textos e mostrar para você, a partir do texto bíblico, que Jesus Cristo é o Senhor da história, Ele tem o controle sobre todas as coisas, e a sua missão de buscar e salvar o que estava perdido continua sendo a sua missão número 1, o seu objetivo número 1, a sua preocupação maior. E o meu objetivo nessa noite é que você veja, nos fatos que leremos na vida de Pedro em específico, que é o personagem da nossa leitura dessa noite, você vai ver Cristo agindo na vida de Pedro, ainda que Pedro não estivesse percebendo Cristo agir na sua vida. Acompanhe-me na leitura. O texto começa ali, capítulo 4, verso 38. O texto vai dizer o seguinte: Jesus se levantou, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou imediatamente, e ela se levantou e começou a servi-los. Pule comigo agora para o verso 1 do capítulo 5, o texto começa dizendo assim: certa vez, às margens do lago Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões.
Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los, e eles foram enchendo ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta deles e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Oremos. Senhor, dá-nos da tua graça, dá-nos da tua misericórdia, dá-nos da tua iluminação nesse momento. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar a verdade. Destapa os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. Amolece o nosso coração de pedra para que ele se torne um coração de carne. Dá-nos vida nessa noite, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro ponto que quero chamar a sua atenção é que Jesus Cristo, o autor da história, age na vida dos seus antes mesmo que eles reconheçam o seu senhorio. Perceba no primeiro trecho que nós lemos, ali no relato da cura da sogra de Pedro, que o texto não fala que Pedro convidou Jesus para a sua casa. O texto também não fala que Pedro pediu para que Jesus curasse a sua sogra. O texto não fala de nenhuma ação de Pedro. Pedro é apenas o ponto de referência no texto. Mas Jesus Cristo vai à casa de Pedro. Jesus Cristo vai até a casa de Pedro e, a pedido de outras pessoas, ele toca na sogra de Pedro e cura aquela mulher da sua enfermidade. Piadas à parte em relação à sogra, tá? Não é o ponto do texto, mas o fato é que Pedro, aparentemente, embora já estivesse ouvindo falar de Jesus, a essa altura Jesus já tinha alguma notoriedade naquela região, ele já era relativamente conhecido, era um pregador e já havia feito algumas curas e alguns milagres antes daquilo. Pedro olha para Jesus, ele estando presente naquela situação, ele ainda assim não reconhece em Jesus alguém capaz de curar a sua sogra. E ainda assim, após a sua sogra ser curada, não há nenhuma reação de Pedro. Pedro não reage àquele milagre, e algumas explicações são possíveis para isso. Talvez Pedro fosse apenas cético, não tivesse acreditado em algum tipo de milagre sobrenatural. Talvez ele estivesse pensando que Jesus Cristo era um rabi que tinha algum conhecimento de curanderia, algum conhecimento de medicina, e tenha feito alguma coisa ali que tenha resolvido o problema da febre. Mas o fato é que Jesus Cristo cura aquela mulher e Pedro não esboça nenhuma reação. Mas o ponto aqui é, Jesus foi à casa de Pedro e Jesus já comeu os nossos problemas, mas ele vem até nós. Humanamente falando, o homem nunca iria buscar a Deus. Nós nunca buscaríamos ao Senhor porque o nosso coração é corrompido. O nosso coração é dominado pelo pecado. Capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo esboçando ali as consequências do pecado para os seus leitores, ele solta uma frase que é emblemática e dura de ler e dura de entender. O apóstolo Paulo diz que não há um justo, nenhum sequer. Ele cita uma série de textos do Antigo Testamento, entre Salmos e algumas passagens de Isaías, mas ele inicia dizendo, não há um justo, nenhum sequer, e termina dizendo, ninguém busca a Deus. Porque, de fato, nós não buscamos a Deus. O coração do homem é corrompido, é duro, ainda que nós já ouvimos as pessoas. Pedro aqui é o símbolo disso. Pedro já conhecia Jesus Cristo. O apóstolo João, na sua narrativa, no Evangelho de João, no capítulo 1, lá por volta ali do verso 34, alguma coisa, ele narra o primeiro encontro de Jesus, e ele viu um milagre acontecendo, mas nem por isso ele prostrou-se diante de Deus. Isso ainda não foi o suficiente para transformar a sua vida, porque, de uma maneira, humanamente falando, nós não queríamos atrás do Senhor, mas graças a Deus, pela sua misericórdia, ele vem a nos desesperar, porque Deus, que é o Senhor da história, continua construindo e escrevendo a história.
os seus serão salvos. Ele veio buscar e resgatar o que estava perdido. O segundo ponto, a segunda lição que nós tiramos desse primeiro ato da nossa mensagem é que Jesus Cristo, que é o Senhor da história, construirá as pontes necessárias para que o encontro salvífico aconteça. Isso deve encher o nosso coração de esperança. Se aquele seu ente querido ainda não teve um encontro com Cristo, confie. A história dele está sendo construída pelo Salvador. O Salvador há de traçar os caminhos necessários para que o encontro salvífico aconteça. Assim como aconteceu com Pedro, é o desejo de Cristo. Ele tem construído o caminho necessário para a salvação dos perdidos. Ele há de construir o caminho necessário. Deus age na história antes mesmo que os seus reconheçam o seu senhorio. Jesus Cristo veio para buscar as suas ovelhas e nenhuma delas será deixada fora do aprisco. Isso nos dá esperança, isso nos enche o coração de esperança, isso nos dá segurança para anunciar a mensagem do Senhor. Por que nós anunciamos a mensagem do Senhor? Porque temos bons argumentos? Não, porque Jesus Cristo é quem salva. Nós anunciamos a mensagem do Senhor confiados na assertiva que Ele mesmo deixou. Eu vim para buscar e salvar aquele que estavam perdido. É confiados nesta mensagem e nessa assertiva do Senhor que nós saímos para anunciar. Pedro não havia percebido, mas Jesus Cristo já estava trabalhando na sua vida. Pedro, ainda que não tenha reconhecido a mão do Senhor agindo, ele percebeu mais para frente que o próprio Cristo já estava agindo na sua vida. Isso nos leva ao texto seguinte que nós lemos. O texto seguinte começa uma narrativa, um texto bastante conhecido, capítulo 5, dos versos 1 a 11, nos narra um texto bastante conhecido, da pesca maravilhosa. E o texto começa dizendo que Jesus Cristo estava às beiras do lago de Genezaré, ou lago da Galileia, e que uma grande multidão o comprimia. Uma grande multidão estava vindo atrás dele. E se você tiver a oportunidade de ler em diversas versões, você vai perceber que todas elas enfatizam que as multidões comprimiam Jesus. O fato aqui que os autores dos evangelhos estão tentando narrar é que as pessoas de fato apertavam Jesus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar no meio de uma multidão, em alguma grande cidade, ou algum evento em que você tenha sido espremido. Eu lembro que em 2015 nós fizemos uma viagem de família, eu, Anne, aí primeiro nós fizemos uma etapa com os pais da Anne, depois fizemos uma etapa com a minha tia, e nós fomos ao Rio de Janeiro. E aí, nas passagens lá pelo Rio de Janeiro, visitando alguns pontos, nós utilizamos do metrô. Aqui em Porto Velho nós não utilizamos transporte público e nós também não estamos acostumados com esse tipo de multidão. Mas de repente nós estávamos passeando pelo Rio de Janeiro e desejamos voltar para casa e voltamos bem na hora do rush, do metrô. E estava eu, Anne, e minha tia, uma senhora já de 73, 71, na época ela estava com 70 anos, era impossível entrar nos vagões, era impossível, era algo que não dava, a gente se posicionava, mas na hora que abria o vagão, vinha aquela multidão de gente comprimindo, a ponto de que os três, como estavam de férias mesmo, a gente não precisava se expor àquela situação, a gente acabava pegando o vagão no sentido oposto, indo até o ponto final e voltando. A gente estava de férias, a gente podia fazer isso, mas o trabalhador diário ali não podia se dar aquele luxo, ele precisava chegar em casa na hora, e ele de fato se comprimia naquele vagão espremido. O que o texto está falando é que Jesus estava ali apertado, no meio daquela multidão. Jesus estava amarrado pela multidão, não conseguindo praticamente se mover. E aqui eu quero abrir um parêntese, para tirar uma lição secundária dentro desse texto. Perceba que Jesus Cristo comprimido não conseguia fazer nada. Ele não conseguia curar a multidão, ele não conseguia falar à multidão, ele não conseguia ensinar a multidão, ele não conseguia praticamente se mover entre a multidão. E Jesus Cristo, olhando aquela situação, ele não resolve fazer o impossível, ele opta por fazer o racional, o simples. E isso nos traz uma lição secundária muito interessante.
Muitas vezes, no nosso desejo de fazer a vontade do Senhor, de anunciar a sua mensagem, as multidões de necessidades do mundo nos comprimem. A multidão de necessidade das pessoas nos deixa sem ação. Nós muitas vezes olhamos para a quantidade de pessoas que necessitam de algum tipo de graça além da graça do anúncio da mensagem do Evangelho, pessoas que precisam de uma palavra de esperança, não só salvífica, mas uma palavra de esperança de vida, porque estão presas numa maca de hospital, ou porque estão presas numa cela de presídio, ou porque estão presas numa situação destruidora de vida, estão necessitadas de um apoio. Essa multidão de necessidade nos deixa muitas vezes amarrado, a ponto de não conseguirmos fazer nada diante disso. Nós olhamos para essa multidão de necessidade e pensamos, não podemos fazer nada, não temos força para fazer nada, precisamos de um milagre, precisamos de algo sobrenatural para conseguir resolver isso. Mas Jesus Cristo, que é o Senhor da história, que é o Senhor sobre todas as coisas, quando estava comprimido pela multidão, não optou usar da sua onipotência ou dos seus poderes divinos ou da sua divindade. Ele poderia muito bem ter levitado no meio da multidão, ele poderia ter atravessado a multidão, ele poderia ter feito algum tipo de milagre que fizesse com que a multidão se comportasse a ponto de lhe ouvir, mas Jesus Cristo, de forma muito sagaz e racional, olha para o barco, olha para a multidão, olha para o espelho d'água e resolve utilizar-se da natureza ao seu redor para resolver o seu problema. Ele olha para Pedro, especificamente Pedro, e é engraçado porque há outros barcos, mas Jesus Cristo vai no barco de Pedro, porque ele está trabalhando na vida de Pedro. Então ele entra no barco de Pedro, pede para que Pedro afaste um pouquinho do barco e, sentado no barco, utilizando-se da propriedade reflexiva da água, ele fala à multidão e a multidão ouve. E ali ele ensina a multidão ao longo de todo o dia. O texto dos outros sinóticos vai nos dar uma ideia melhor de tempo e pelo que se percebe ali, se os discípulos estavam lavando as redes, como diz os primeiros versos, e significa que isso foi no início da manhã, e Jesus Cristo então prega aquela multidão por pelo menos boa parte da manhã. E ele ali, utilizando-se daquela estrutura, resolve o seu problema. E aqui nós temos uma lição secundária dentro desse texto. Diante das dificuldades, nem sempre é necessário milagre, basta apenas olhar o que temos ao nosso redor. Diante das dificuldades, muitas vezes nós queremos o milagre para resolver. Nós queremos o sobrenatural, mas o natural está à nossa disposição. O racional, aquilo que é possível fazer, está à nossa disposição. E muitas vezes, porque o sobrenatural não acontece, ou porque o milagre não acontece, nós não agimos. Quando, na verdade, nós poderíamos estar agindo, porque o barco está lá, a água está lá, o banquinho no barco estava lá, e a multidão está sedenta da palavra. Então, que fique de lição para nós, uma lição secundária dentro do texto maior, é que, diante das dificuldades, nós não paremos esperando o milagre. Olhemos ao nosso redor e tentemos perceber o que está à nossa disposição, a ponto de nós podermos fazer aquilo para o qual fomos chamados a fazer, anunciar a mensagem do Senhor. Eu não estou querendo dizer que você não precise do milagre. Eu não estou querendo dizer que o milagre não é necessário. O que eu estou querendo lhe dizer é, nem sempre o milagre será a solução. Às vezes o milagre não vem porque a solução já está à sua disposição. A solução racional já está à sua disposição. Agora não se desespere, porque quando você de fato perceber que não há soluções racionais, o milagre acontecerá. E é o que veremos na sequência. Porque o segundo ponto que queremos pensar sobre isso vai começar a ser desenvolvido a partir do verso 4, quando Jesus diz assim, quando o texto diz assim: quando acabou de falar à multidão, ele disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Meus irmãos, aqueles homens eram pescadores profissionais. Aquilo ali era uma cooperativa de
pescadores, eles viviam daquilo. Se você ler os relatos sinóticos que estão em Marcos capítulo 4, verso 18 ao verso 25, ou melhor, Mateus capítulo 4, do verso 18 a 25, e Marcos capítulo 1, do verso 16 a 20, em todos eles deixa-se bem claro que aquilo ali era um grupo de pescadores profissionais. E além de serem pescadores profissionais, aquele lago era o local de trabalho daqueles homens. Pedro, Tiago, João e todos os outros pescadores que estavam juntos conheciam aquele lago de ponta a ponta. Eu não sou pescador, eu não entendo absolutamente nada de pesca, nem gosto muito de pesca, mas eu sei que todos os que gostam de pesca costumam pescar em um mesmo local, porque conhecem a região e sabem o que podem tirar dali. Já sabem o que é necessário para tirar, que tipo de isca se utiliza, até onde, qual é a profundidade que você tem que ir, que tipo de linha você tem que utilizar, qual é o tipo de vara, a técnica, a necessidade. Aqueles homens eram profissionais. Aqueles homens passaram a noite toda lançando redes ao mar e não pegaram absolutamente nada. Não pegaram absolutamente nada. Não havia absolutamente nada, tecnicamente falando ou profissionalmente falando, que aqueles homens não tenham tentado. Às vezes a gente tem a sensação de, ao lendo esse texto, de pensar que aqueles homens passaram a noite toda brincando, jogando redes como se estivessem fazendo festa. Eles eram profissionais, aquilo era o sustento deles. Aqueles homens estavam logo de manhã cansados, frustrados, porque fizeram tudo o que era necessário e o que eles faziam todas as noites, todos os dias que iam pescar, e tinham resultado porque viviam daquilo. Se eles não conseguissem pescar, com certeza aquela pequena companhia já tinha falido há muito tempo, e nós não conheceríamos Pedro como pescador, nem os demais discípulos como pescadores, conheceríamos por outra profissão, mas aqueles homens viviam daquilo. E aquele homem, Pedro, olha para Jesus, e ele deve ter pensado assim: o que esse carpinteiro tem para me ensinar? Eu sou pescador profissional. Eu passei a minha vida pescando nesse lago. Meu pai é pescador. Eu aprendi a pescar nesse lago. Eu praticamente conheço esse lago com a palma da minha mão. Eu sei onde os peixes estão, eu sei onde os cardumes estão. E por que é que esse homem, achando que depois de uma noite inteira de pescaria infrutífera, vai acontecer algo de novo só pelo fato dele estar me pedindo para lançar uma nova vez a rede em um horário que não é o melhor, porque se fizermos aqui a análise do tempo, como eu falei, eles estavam voltando da pescaria logo cedo, devia ser algo entre 5 e 6 horas da manhã, mais provável depois das 6 da manhã. Então, se Jesus Cristo pregou ao longo da manhã, nós estamos aqui próximo do meio-dia, não era um horário confortável nem interessante para a pesca, mas Jesus Cristo fala àquele homem e ele então ele fala àquele homem para lançar as redes, e ele deve ter pensado algumas coisas, mas Pedro provavelmente, porque já estava sendo trabalhado em seu coração, dá uma primeira resposta de fé. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, nós lançamos a rede a noite inteira, mas sob a tua palavra nós vamos lançar mais uma vez. E aqui nós vamos ao segundo ponto. Deus age na história para que os seus reconheçam o seu senhorio. Meus irmãos, Jesus Cristo estava agindo na vida daquele homem muito antes dele perceber. Não se engane, mas aqueles peixes passaram a noite toda fugindo da rede de Pedro, não porque Pedro fosse um mau pescador, mas porque o Senhor da história havia dado ordem para aqueles peixes. Tanto é que no momento que o Senhor da história manda ele lançar as redes, os peixes respondem ao chamado da rede e enchem a rede. Enchem a rede a um ponto de lotar um barco e ter que chamar outro barco para lotar outro barco, e os dois barcos praticamente irem a pique. O texto nos diz que eles quase afundaram de tanto peixe que estavam carregados. E aqui você precisa esquecer a música infantil. Não é Pedro, Tiago e João no barquinho, porque não é um barquinho, isso aqui é um barco de pesca, é um barco grande, é um barco pesqueiro. Se você já viu algum barco pesqueiro, é naquelas proporções o barco que o texto está falando. Não está se falando de uma canoazinha, está se falando de um barco de médio porte, um barco profissional. E aqueles dois barcos encheram de tanto peixe que praticamente afundaram. Por quê? Porque o Senhor da história deu ordem para aqueles peixes obedecerem.
Por quê? Porque o Senhor da história estava agindo na vida de Pedro. Porque o Senhor da história queria ter um encontro com Pedro. E agindo na vida de Pedro, ele construiu todas as circunstâncias necessárias para que naquele momento a sua soberania fosse reconhecida por Pedro. E assim é na minha e assim é na sua história, meu irmão. Não será diferente na minha nem na sua história. O Senhor da história está escrevendo a história. Deus não é um Deus que olha a vida acontecendo. Nós não cremos num Deus que deu corda no mundo e está assistindo e vendo o que as pessoas fazem. Deus não assiste de camarote o que está acontecendo. Ele é o Senhor da história, Ele escreve a história. A história acontece porque Ele diz para ela acontecer da forma que acontece. Aqueles homens não pescaram absolutamente nada, não porque não eram bons pescadores, eles eram bons pescadores, eles eram profissionais da área, eles tinham expertise, eles estavam no seu ambiente natural de trabalho, eles conheciam aquele lago, mas aqueles peixes não responderam a todas as técnicas que aqueles homens aplicaram ao longo de toda a noite, porque o Senhor da história havia dado uma ordem àqueles peixes para não responder. Por quê? Porque no momento certo, o encontro salvífico para a vida daquele homem aconteceria dentro daquele barco, obedecendo a ordem de Cristo, lançando as redes sob a palavra de Cristo. E aqui eu quero me permitir uma segunda lição secundária para nós. Se mais vezes nas nossas vidas nós falássemos as expressões de Pedro, sob a tua palavra lançarei as redes, muitas coisas se resolveriam nas nossas vidas com mais facilidade. Pedro, ainda que de maneira incipiente, meio cética, um pouco incrédula, nos dá uma lição de fé sem igual. Meus irmãos, fica para nós essa lição secundária, dentro dessa segunda parte do texto, a chamada para que nós, mais vezes em nossas vidas, utilizemos essa expressão: sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra farei aquilo que tu me comanda fazer. Muitas vezes nós deixamos de anunciar a mensagem do Senhor porque pensamos que já fizemos de tudo. Já falamos de uma determinada maneira, já falamos de outra maneira do amor de Jesus Cristo, aquelas pessoas que queremos bem, aquelas que desejamos que tivessem um encontro genuíno com Cristo e elas não respondem positivamente. Nós tentamos de um jeito, tentamos de outro e aí nós nos cansamos, achamos que não tem mais chance, passamos a noite toda lançando redes e não tiramos absolutamente nada. Não há nenhuma resposta dessas pessoas. Mas nós precisamos entender que assim como Pedro fez, precisamos continuar lançando as redes sobre a palavra de Cristo, na crença de que a salvação virá, porque Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Às vezes nós achamos que sabemos todas as coisas, que somos senhores da nossa história, que podemos determinar para onde ir e quando não ir. Mas nós precisamos entender que a salvação acontece no momento em que o Senhor dá ordem ao peixe. E Ele está dando ordem aos peixes. Nós precisamos lançar as redes sob a palavra do Senhor. Precisamos confiar e lançar as redes sob a palavra do Senhor. E isso nos leva à terceira e última lição. Eu tenho dito, sempre que tenho pregado no livro de Lucas, se você tiver a oportunidade de ler ao longo dessa semana, convido você a ler os primeiros 4 capítulos de Lucas, os primeiros 5, nós estamos entrando no 5º capítulo aqui, mas gostaria que você lesse com a seguinte perspectiva, que é o ponto 3º da nossa mensagem. Quando Deus age na história dos seus, o resultado é sempre adoração. Perceba que ao longo dessas primeiras narrativas de Lucas, quando o nascimento de Jesus é anunciado a Maria e ela tem um encontro com o evangelho da salvação, que é o evangelho dito pelo próprio anjo a ela, de que ela seria a mãe do Salvador das nações, ela termina com adoração, cantando um hino de adoração ao Senhor. Quando Maria visita Isabel e os 2 bebês que estão ainda no ventre, tem ali um encontro, o bebê de João Batista percebe que Jesus Cristo está ali na presença dele ainda no ventre de Maria,
João Batista se movimenta ali dentro e o que acontece? A adoração. Quando Zacarias, o pai de João Batista, tem um encontro genuíno com o Evangelho, porque ele havia duvidado e então ficou mudo, quando ele tem o encontro com o nascimento de João Batista e posteriormente com o próprio neném Jesus Cristo, termina em adoração. Cântico de Zacarias. Mais para frente, quando Zacarias, ou melhor, o cântico de João Batista anteriormente, e depois termina com o cântico de Zacarias, que era um idoso, e então ele termina, após ter um encontro com Jesus, em adoração. Depois do nascimento de Jesus, os anjos e os pastores encontram com Jesus, adoração novamente. Quando Jesus é apresentado ao templo, ele se encontra com um senhor chamado Simeão, um homem a quem Deus havia prometido a ele, que ele veria antes da sua morte, o Salvador de Israel. Simeão, quando encontra-se com o Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo, termina em adoração. Mais para frente, Jesus no meio dos doutores, quando dá aquela lição de interpretação bíblica aos doutores da lei, o que termina ali? A adoração. E assim o texto continua, porque o que Lucas está tentando nos mostrar é que todo o encontro genuíno com Jesus Cristo termina em adoração. E com Pedro não seria diferente. Quando Pedro tem o seu encontro genuíno ali naquele barco, no meio do lago da Galileia, um barco praticamente indo a pique, cheio de peixes, barco balançando para tudo quanto é lado, e ele percebe com quem ele está lidando, a única resposta possível que ele pode ter é prostrar-se diante de Jesus. Porque esse é o resultado de todo encontro genuíno com o Salvador, a adoração. Pedro então se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador, eu não posso estar na tua presença, eu não tenho condições de estar na tua presença. E aqui Pedro nos dá mais uma lição de comportamento, porque ele reconhece que ele estava na presença de Deus, ele reconhece que estava na presença do Senhor de todas as coisas, ele reconhece que é um pecador, que é indigno da presença de Deus, mas Cristo olha para ele e o trata com dignidade, olha nos olhos dele e diz para ele: não temas, porque este é o resultado de todo encontro genuíno com o Salvador, a adoração e um Deus que responde a você: não temas, não há mais motivo para me temer. Eu estou aqui para me relacionar pessoalmente com você. E aí, então, termina aquele momento com uma chamada emblemática feita a Pedro e também aos demais discípulos que estão ali presentes, onde Cristo diz para eles: não temas, doravante serás pescadores de homens. Meus irmãos, nós analisamos um pouco da história de Pedro aqui, e nós percebemos que Cristo tinha um projeto para a vida daquele homem. Cristo tinha um projeto para a vida de Pedro. Se você continuar lendo o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, você vai perceber Pedro sendo apresentado paulatinamente como líder daquele grupo de 12 discípulos. Sobre a batuta de Pedro, sobre a orientação de Pedro, a igreja vai se organizar no início do livro de Atos. O primeiro grande discurso da igreja, a primeira grande pregação da igreja é dita por Pedro. E tudo isso já estava sendo construído no momento em que Cristo entrou na casa da sogra de Pedro. Porque Cristo já estava trabalhando na vida dos seus antes que eles conhecessem. Cristo já estava construindo a história para que Pedro o reconhecesse como seu Senhor e Salvador. E não haveria outra resposta possível a não ser a adoração de Pedro a Cristo. Porque toda vez que há um encontro genuíno com o Salvador, termina em adoração. Meus irmãos, quero fazer algumas aplicações finais de todo esse enredo e desse texto que nós analisamos. A primeira aplicação que quero fazer para a sua vida é: não se exaspere, ainda que não pareça, o Senhor que veio buscar e salvar o que está perdido, está agindo. Não se desespere, meu irmão. Ainda que pareça que nada está acontecendo, Jesus está visitando a sogra de alguém. Ainda que não pareça que nada está acontecendo, Jesus está escolhendo o barco de alguém. Ainda que não pareça que nada está acontecendo, Jesus está dando ordem aos peixes para responder ao chamado das redes. Então não se desespere, meu irmão. Continue anunciando.
Jesus Cristo há de trabalhar na vida das pessoas que você está levando a mensagem. Elas terão um encontro genuíno com Cristo. Seus corações serão moídos e transformados de coração de pedra em coração de carne. Elas se prostrarão diante de Deus e o adorarão, assim como Pedro fez. Ainda que nada esteja aparentemente acontecendo, o Senhor da história está escrevendo a história. Ele não está assistindo de camarote. Confie, se tranquilize, continue agindo. Ele está construindo a história de forma que o encontro salvífico genuíno aconteça com os seus, aquele a quem você tem anunciado a palavra do Senhor. Segunda lição aplicação que gostaria de trazer para nós é: se for necessário, Cristo ensinará o padre a rezar a missa para salvar o padre, assim como ensinou o pescador a pescar. O que for necessário fazer para resgatar os seus, Cristo fará. Cristo ensinou o pescador a pescar meio-dia, no horário que não era próprio, e foi a melhor pescaria que aquele homem fez, porque Cristo queria salvar aquele homem, porque Cristo queria transformar a vida daquele homem. O que for necessário para resgatar os seus, Cristo fará. Então não se desespere, meu irmão. Ele há de usar os meios necessários para que a pessoa tenha um encontro genuíno com Ele, para que o encontro salvífico de fato aconteça. Terceira aplicação que gostaria de fazer, a partir do texto que lemos, é: Cristo é o Senhor da história e Ele irá buscar e salvar os perdidos. É sobre esta palavra que nós lançamos as redes. É sobre essa certeza que nós anunciamos a mensagem. Não se ancore na sua capacidade argumentativa. Não se ancore na sua eloquência ou no seu conhecimento teológico, embora ele tenha importância e seja útil para o ato de evangelizar. Mas não se ancore nisso, porque humanamente falando, ninguém é convencido de que um homem morreu na cruz para salvar outras pessoas e 3 dias depois ressuscitou. As pessoas só são convencidas por isso, dessa verdade, por meio de uma ação espiritual, de uma ação sobrenatural realizada pelo Espírito Santo. E essa mudança só acontece porque Cristo disse que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. É do desejo do coração de Deus, que deixou a sua glória, transformou-se em homem, fez-se um de nós, porque Ele desejou salvar e buscar o que estava perdido. É por isso que nós anunciamos, é por isso que você deve continuar anunciando, é por isso que você anuncia com confiança, porque os peixes responderão à rede que foi lançada sob a palavra do Senhor. Quando você anunciar a mensagem de Cristo, debaixo da palavra dEle, as pessoas responderão. Os salvos serão perdidos, ou os salvos serão encontrados. Tá? Eles serão salvos, os perdidos serão salvos. A última aplicação que gostaria de fazer é: o convite feito a Pedro também é estendido a nós, a todos nós, em nossos barcos e nas nossas atividades cotidianas. Todos nós que tivemos um encontro genuíno com Cristo. O convite para sermos pescadores de homens também é feito a nós. E esse convite é feito a você nessa noite também. Se você deseja se tornar um pescador de homens, lance as redes sob a palavra do Senhor. Confie na assertiva que veio a partir dEle. Confie na certeza de que Ele nos deu, de que os perdidos serão salvos, os cegos enxergarão, os mancos andarão e os mudos falarão. Os perdidos serão encontrados. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Confie nesta palavra. A palavra não é minha, a palavra não é de homem, a palavra é do próprio Senhor. É o texto bíblico dele que nos dá essa segurança. Por isso que nós continuamos lançando as redes. Convido você a baixar a sua cabeça para fazermos uma oração final. Senhor, ajuda-nos na nossa dificuldade, Pai. Ajuda-nos nas nossas limitações. Muitas vezes nós olhamos a história acontecendo e não vemos a Tua mão agindo, mas nós queremos crer que a Tua mão está
escrevendo a história, não está apenas assistindo. A tua mão está guiando a nossa história e a história de todas as pessoas, para que o encontro salvífico dessas pessoas de fato aconteça. Nos ajuda a crer nisso, Pai, e enche o nosso coração de fé, para que possamos falar assim como Pedro disse: sob a tua palavra lançaremos as redes. E crendo nisso, nós temos certeza que as redes virão cheias de peixes, as redes virão cheias daqueles que precisam ter um encontro salvífico contigo. Então dá-nos graça, Pai, dá-nos iluminação, dá-nos fé, dá-nos coragem para continuar anunciando a tua palavra. E se nessa noite, Pai, está aqui entre nós algum daqueles que precisam ser encontrados pela tua rede, Pai, a rede foi lançada sob a tua palavra, que o encontro genuíno, salvífico na vida dessa pessoa aconteça. Atua no coração dela, que o teu Santo Espírito toque no coração dela e converta o coração de pedra dela no coração de carne. Destape os ouvidos dela para que ela ouça a tua voz e destape os olhos dela para que ela possa te ver e enfim te adorar, porque o fim último de todos os homens é a tua glória, Senhor. E nós só encontraremos razão de ser quando estivermos na tua presença, te adorando e te glorificando. É em nome de Cristo Jesus que pedimos essas coisas. Amém.